amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião desse livro maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Nós estamos na mensagem de número 83, desde nós iniciamos lá no capítulo 1, versículo 1. E o título dessa mensagem é a parábola do grão de mostarda e a igreja em Pérgamo. Nós vamos ver hoje a relação claríssima entre essa parábola de Mateus 13, a terceira parábola, com a terceira igreja de Apocalipse, capítulo 2. Então, amados irmãos, eu espero que vocês, sempre digo isso, estejam acompanhando as mensagens anteriores, porque elas todas guardam relação. Na mensagem passada, nós falamos da parábola do grão de mostarda, do joio do trigo, e vimos a relação dessa parábola com a igreja em Esmirna. E na mensagem anterior à última, né, a antepenúltima mensagem, nós vimos a relação entre a parábola do semeador, a primeira parábola que o Senhor contou em Mateus 13, com a igreja em Éfeso. Como o Senhor quer nos tornar desejáveis, não é? E para tornarmos desejáveis, que é o significado da palavra Éfeso, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar no na boa terra do nosso coração. O Senhor precisa trabalhar no nosso coração, tirando todo o tráfego do mundo, todo o tráfego da vida cotidiana, para que nosso coração não seja à beira do caminho, para que o Senhor possa também abrir os nossos olhos espirituais para entendermos, né? Porque nós falamos, né? Se nós não formos adequados diante do Senhor, eu estou só recapitulando rapidamente aqui, eu também não quero também demorar muito nisso, mas é importante lembrar sempre, se nós não formos adequados diante do Senhor, se nós não tivermos um coração trabalhado, que ame a verdade, que busque a verdade, que lute pela verdade, que deseja a verdade, que quer a verdade acima de tudo, nosso coração será enganado. Nós falamos isso, né? O Senhor disse isso. E os nossos sentidos espirituais, eles são perdidos, embotados. De maneira que nossa visão espiritual fica embaçada, de maneira que o nosso ouvir espiritual, o ouvido espiritual, não consegue mais ouvir o Senhor falando conosco. As situações lastimáveis acontecem na igreja e nós não ouvimos o Senhor. As situações lastimáveis acontecem na nossa vida e nós não vemos o Senhor nisso. Por quê? Porque o Senhor disse que aqueles que têm o coração adequado, eles vão ver mais ainda, vão ouvir mais ainda, mas aqueles que não têm o coração adequado, porque não buscam a verdade, não deixam o Senhor trabalhar no nosso coração, até o que eles têm lhe é retirado. Então, irmãos, nunca esqueçamos disso, porque, sabe, irmãos, essas parábolas de Mateus 13, elas são muitíssimo importantes. Elas são fundamentais. Mateus 13 é os mistérios do reino. E essas parábolas, Mateus 13, elas não só correspondem às 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, mas elas também mostram o nosso coração, não é? Em todas essas 7 parábolas, há aspectos dessas 7 parábolas que podem estar no nosso coração. Às vezes, nosso coração está na situação ali da parábola do joio e do trigo, às vezes, nosso coração está na situação da parábola da mulher que escondeu fermento no meio da farinha. Às vezes, nosso coração está na situação que nós vamos ver hoje, do grão de mostarda. Às vezes, nosso coração está lá na parábola do grão do tesouro, ou na parábola da pérola, ou na parábola da rede, dos peixes bons e ruins. Irmãos, o fato é que nós precisamos estar bem claros, tá? E outra coisa, essas parábolas, irmãos, eu preciso que irmãos entendam isso. Nessas parábolas de Mateus 13, já houve muito erro de interpretação no passado. Então, não digo isso em relação à vida da igreja, mas eu digo isso, muitos estudiosos,
cristãos já erraram muito nessa parábola de Mateus, nessas parábolas de Mateus 13, justamente porque eles não seguiram o que o Senhor disse. Muito bem. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte: o princípio para entender todas as 7 parábolas de Mateus 13 começa na parábola do semeador. Ali o Senhor vai definir todas as linhas de interpretação. Por exemplo, o que é a semente, o que são as aves, o que é a terra, etc. Então, esses princípios o Senhor vai dizendo, tá? Se nós não entendermos adequadamente a parábola do semeador, nós não conseguimos entender as outras parábolas também. Porque o princípio de interpretação está na parábola do semeador. Na verdade, irmãos, quem está dizendo isso para nós é o próprio Senhor, não sou eu, não. É o próprio Senhor Jesus. Vocês querem ver? Nós estamos falando de Mateus 13. Mas vamos ver lá em Marcos. Leiam na Bíblia, por favor. Vamos lá em Marcos capítulo 4. Abre lá para você ver. No versículo 10, o Senhor virou assim, que lá em Marcos também fala dessas parábolas, né? Aí, o Senhor vira assim e fala para os discípulos assim, olha o versículo 10, Marcos 4:10. Quando Jesus ficou só, o que estava junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ou seja, essas parábolas, elas são mistérios, tá? Que é dado a conhecer para os que seguem o Senhor. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. Irmãos e irmãs, o Senhor está dizendo os de fora, mas o princípio também acontece com os que estão também de dentro. Em seguinte sentido, se nós não tivermos um coração correto, irmãos, nós vamos ver e não vamos perceber. Nós vamos ouvir e não vamos entender. Nós vamos pegar e não vamos sentir nada. Nós vamos cheirar e não vamos sentir nada. Nós vamos comer e não vai nos alimentar. Irmãos, o ponto é que nós precisamos ser adequados. Vamos continuar. E não entendam, para que, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, aí o Senhor perguntou para os discípulos, presta atenção nesse versículo, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O Senhor está falando assim para eles, presta bem atenção nisso, é chave esse versículo. O Senhor está falando assim para os discípulos, se vocês não entenderem a parábola que eu contei primeiro, que é a parábola do semeador, como vocês vão entender as outras parábolas? As outras 6 parábolas? Em Mateus 13, nós temos 7 parábolas. Então, o Senhor está dizendo assim, se você e eu, nós não entendermos a parábola do semeador, nós não conseguiremos entender as outras parábolas, que vamos falar logo em seguida, que é a parábola do joio e do trigo, na sequência, né? A parábola do grão de mostarda, a parábola da mulher que levedou a massa com fermento, a parábola do tesouro, a parábola da pérola de grande valor e, por fim, a parábola da rede, da grande rede que pegou peixes bons e ruins. Se nós não entendermos a primeira parábola, que é do semeador, nós não entenderemos as outras. É o que está falando aqui. Esse é o princípio governante, ó. Então, lendo de novo, versículo 13. Então ele lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Tá? Então, vamos voltar para Mateus 13. Nesse versículo, o Senhor está nos ensinando, então, primeiro, que a parábola do semeador é chave para as outras. Segundo, o Senhor está nos ensinando que também nós precisamos ter um coração adequado, porque a parábola do semeador é a parábola da semente do reino, que é a palavra do Senhor, que é o próprio Senhor, penetrando no nosso coração. E às vezes pode estar em 4 tipos de terras. Podemos estar com o coração endurecido,
podemos estar, e a palavra do Senhor não penetra, nós podemos estar com o coração endurecido à beira do caminho, nós podemos estar, por outro lado, com o coração cheio de rochas, há terra, mas também há rochas ocultas. E se há rochas ocultas, a palavra do Senhor não penetra. Ou podemos estar com o coração que tem terra. A palavra até penetra, mas os cuidados do mundo, as riquezas desse mundo e a preocupação com a subsistência e as ansiedades desta vida podem atrapalhar o nosso coração em ganhar a palavra no nosso ser. Ou podemos estar no coração adequado, que é finalmente a boa terra, em que a palavra penetra, e não só penetra, mas ela produz frutos de 100, 60 e 30 por um. Então, o princípio da palavra semeador rege as outras no seguinte sentido: se no nosso coração, não só nas linhas de interpretação, tá, irmãos? Mas também na questão do coração adequado. Eu não sei se irmãos estão entendendo, né? Mas eu espero que irmãos estejam. Mas depois, se você não está entendendo, você pode botar uma pergunta aqui, até no chat aqui embaixo, ou no YouTube, e aí, com o tempo, nós tentamos responder para os irmãos. Mas o ponto é que as linhas de interpretação começam a parar com Mateus 13, mas não só isso, também o princípio de coração adequado. Se o nosso coração não for adequado, a palavra não pode penetrar. E aí, nada mais vai acontecer para frente, irmãos. Nós vamos entender. Na parábola do semeador, nós ainda não temos o reino propriamente, tá? Tanto é que na parábola do semeador, eu falei semana passada, não sei se vocês se recordam. Na parábola do semeador, o Senhor não começou a parábola do semeador falando assim, o reino dos céus é semelhante a tal coisa. Não. Das 7 parábolas de Mateus 13, 6 parábolas começam com essa expressão. O reino dos céus é semelhante, tá? Só uma parábola que não começa assim, que é a primeira parábola do semeador. Por quê que não começa assim? Por quê que ela não começa assim? Porque a parábola do semeador é quando o Senhor começa a palavra a entrar no nosso ser. Depois que a palavra entra no nosso ser, aí começa o reino realmente, tá? Que é a partir da parábola do joio. Aí você vai explicar a questão do reino, vai falar o reino. Não estão entendendo? Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Parábola, Mateus 13, versículo 3, fala assim, leia lá, Mateus 13, versículo 3. De muitas coisas ele falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. Então, se eu começo a parábola do semeador falando isso. A primeira parábola não fala nada de reino. Fala que o semeador saiu a semear, porque o reino estava sendo semeado ainda. Não havia surgido o reino. Era o Senhor semeando a palavra dele, que é ele próprio, como semente de vida dentro de nós. Mas aí, quando chega na segunda parábola, que é a parábola do joio, já muda. Fala assim, ó, versículo 20. Outra parábola lhes propôs, dizendo: olha como é que começa. O reino dos céus. Opa, apareceu a expressão reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem. Agora fala que o reino do céu é semelhante a um homem. Apareceu o reino. Por quê? Porque na primeira parábola a semente estava penetrando no coração. Depois que a semente penetra no coração e produz fruto, ela gera o reino. Aí na parábola seguinte, que é a parábola vamos desfrutar daqui a pouquinho hoje, versículo 31, é a mesma maneira, fala assim, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante. Tá vendo? O reino dos céus é semelhante. Na parábola do fermento, versículo 33, mesma coisa, diz outra parábola, o reino dos céus é semelhante. Na parábola do tesouro, olha o versículo 44, fala assim, o reino dos céus é semelhante. Na parábola da pérola, Meu versículo telefone tá ligado, 45, eu vou deixar ligado aqui, tá? Pode ir. Hã? Tá mais deitado de quem? o reino dos céus é semelhante. Versículo 47, é a mesma coisa, fala assim, na palavra da rede, o reino dos céus é ainda semelhante. Então, por que é que as outras parábolas começam falando do reino dos céus? Porque o reino dos céus havia surgido. Mas na primeira parábola, o reino dos céus não tinha sido surgido, estava sendo semeado.
Por que é que eu estou enfatizando isso, irmãos? Para mostrar um princípio para nós. Que o reino dos céus, ele começa a partir do momento que a palavra do reino, que é o próprio Senhor, penetra no nosso coração e começa a trabalhar, a produzir fruto em nós. Se não houver a penetração da palavra do Senhor e produzindo fruto em nós, não surge o reino. Na primeira parábola não fala do reino porque está penetrando a palavra, a semente está penetrando no coração humano. Depois que a palavra penetra no coração humano, ela produz filhos do reino. Que olha só, na primeira parábola do semeador, a semente, ela simboliza a palavra do reino. A palavra do reino, tá? Olha o versículo 18, Mateus 3:18, fala assim: a todos, ao 18, atendei vós, pois, a palavra do semeador. Só vai explicar ela. 19. A todos que ouvem a palavra do reino, a palavra do reino. O que é a palavra do reino? É a semente. Aí, quando chega na próxima. Eu já falei isso na mensagem passada, tá, irmão? Estou recapitulando. Quando chega na próxima parábola, que é a parábola do joio, aí a semente agora já não é um símbolo mais da palavra do reino. Aí muda. Na parábola do semeador, a semente simboliza as pessoas, os filhos do reino. Mudou. Na primeira parábola, a semente era a palavra. Na segunda parábola, as sementes tornam-se as pessoas, porque o reino surge. Olha o versículo 24, quer ver? O Senhor vai, aliás, a explicação do versículo da parábola do joio está lá no versículo 37. Ele fala assim: e ele respondeu: os que semeia a boa semente é o filho do homem, que é o Senhor. Aí ele fala: o campo é o mundo, tá? A boa semente são os filhos do reino, os filhos, agora são pessoas. Na parábola do semeador, a boa semente era a palavra do Senhor. Na parábola seguinte do joio, a boa semente é são os filhos do reino, são as pessoas. O que que isso quer dizer maravilhoso, irmãos? É tão maravilhoso isso, é tão tremendo, irmãos. A Bíblia é tão perfeita. O que que quer dizer isso? Quer dizer que o que é semeado no nosso coração se torna o nosso ser. Nós somos filhos do reino porque a palavra do reino penetrou no nosso coração. E ela está trabalhando, e ela está dando fruto, e ela está crescendo. Isso mostra, irmãos, que o reino não é uma questão de obra. O reino é uma questão de vida. Gravem isso. O reino é uma questão de vida. Não é de quanto nós fazemos pelo Senhor. O reino é uma questão da nossa vida com o Senhor e com o seu povo. Porque o Senhor comparou o reino o tempo todo com a semente. Observa nas 3 primeiras parábolas. A semente é algo vivo, a semente não é obra. Você já viu uma semente? A semente ela cresce por meio de obra? Quando você planta uma sementinha de trigo lá na terra, você faz, você faz força para a semente crescer? Fica torcendo, vai semente. Aí você faz exercício físico na frente da semente, muita para ela crescer? Não, irmãos, isso é ridículo. A semente ela cresce por meio da vida de Deus dentro dela que vai se expandindo e ganhando a terra no coração. E aí, quando ela ganha a terra, ela vira a semente do reino, que é os filhos do reino, a parábola do joio e do trigo. E aí, quando chegando na parábola de hoje, nós vamos ver que a parábola de hoje é a parábola do grão de mostarda. É um grão de mostarda, também é uma questão de vida. É um grão, é vida. Aqui não é tijolo crescendo, aqui não é pedra crescendo, aqui não é obra, não é esforço humano, não é suor, não é fazer coisas pelo Senhor, sai por aí. Não. É uma questão da vida de Deus crescendo em nós. Ou nós temos vida, ou nós não temos vida. Ou nós temos vida, ou, ou a obra que nós fazemos de nada vai significar. A obra que o povo de Deus faz. Ah, quer dizer então que o povo de Deus faz obra nenhuma? Faz.
Mas a obra que o povo do reino faz era uma obra que ela vem da vida. É um resultado da vida, é uma expressão da vida e é controlada pela vida de Deus. Não é controlada por nenhum homem. Não é controlada por mim e por você, ou por irmão, qualquer irmão nos controla. Não. A obra ela é controlada pela vida do Senhor que está em nós. Toda obra que a igreja faz deveria ser decorrente da vida de Deus, do controle do Espírito Santo na igreja, não de homens. Se os homens não estão praticando alguma coisa, é porque eles não estão seguindo, então, a vida de Deus. Se a vida de Deus mandou eu fazendo isso nele. Agora, vocês estão fazendo muitas atividades também que não foi ordenadas pelo Espírito, isso não tem significado nenhum. Isso não é o reino de Deus. Espero que os irmãos tenham entendido esse ponto, né? Agora vamos começar a desfrutar um pouquinho mais, né? Outra coisa, não só o reino é questão de vida, porque o Senhor comparou com sementes, não com tijolos, com pedras, mas também o reino é uma questão de alimento. Você observou que essas três parábolas, até as quatro primeiras parábolas, na verdade, né? As quatro primeiras parábolas é interessantíssimo. Irmãos, você me perdoe, eu fico doido, eu não aguento. É tão rico, irmão, tão tremendo, que eu não consigo me conter, me segurar, eu não sei o que que eu faço, sabe? É rico demais a Bíblia, a palavra de Deus, não é? Olha só, as três primeiras parábolas, vamos tentar com calma, né? As três primeiras parábolas, elas são Elas são parábolas que falam de alimento. O reino dos céus, o Senhor compara o reino dos céus com coisas que alimentam. A primeira parábola é uma semente crescendo. Que semente que é essa? De que árvore? É de uma macieira, é de uma goiabeira, é de uma mangueira, é de uma laranjeira? Que semente que é essa? Não é? Na parábola seguinte, não fala que semente que é, mas na parábola seguinte, a parábola do joio e do trigo, aí revela. Esta semente é uma semente de trigo. É de trigo. E uma semente de trigo é para quê? Para que você cultiva o trigo? Você cultiva o trigo é para alimentar. As pessoas cultivam trigo sempre para produzir alimento. Aí, na parábola seguinte, que nós vamos desfrutar hoje, a parábola do grão de mostarda, a mostarda é uma hortaliça que serve para alimento. Na parábola seguinte, a quarta parábola do fermento, havia a farinha. Essa farinha, ela é para quê? 3 medidas de farinha era para quê? Para alimento e desfrute. Mas, infelizmente, veio uma mulher e corrompeu essa farinha com fermento. Mas as quatro primeiras parábolas mostram que o reino do céu é semelhante a algo que dá de vida e de alimento. Isso quer dizer, irmãos, que o reino dos céus, em realidade, ele tem que ser algo que vem da vida de Deus e tem que ser algo que produza alimento, alimente a Deus primeiro e aos homens. Produza satisfação para Deus e satisfação para os homens. Porque quando você come, não é só para alimentar o seu ser, é porque dá prazer. O ato de comer não é só para nos nutrir, mas também para nos dar prazer, né? Nós temos prazer em comer. É prazeroso, não é? Então, o alimento, ele mostra que o reino do céu tem que ser algo que satisfaça o Senhor e satisfaça os homens, que alimente o Senhor e alimente os homens. O Senhor é o nosso alimento, sim, mas nós também somos alimento do Senhor. Nós somos alimento do Senhor, não é? Nunca ache que só o Senhor é o nosso alimento, não. O Senhor nos mostra claramente no Evangelho de João que o Senhor é o nosso alimento, mas ele também busca se alimentar de nós. O homem tem alimento para Deus. Assim como o Senhor, Deus é alimento para o homem é alimento para Deus. Quando o Senhor chegou, por exemplo, lá em João capítulo 4, para a mulher samaritana,
se apresentou para ela naquele poço, não é? Ele estava dizendo para ela, ele virou para ela e falou assim: mulher, dai-me de beber. Ele começou a conversa com ela, falando assim: mulher, dai-me de beber. Depois, ou seja, ele tá querendo dizer para essa mulher: eu estou aqui para você me matar a minha sede. Aí, quando você começa a conversa, aí começa assim. Aí, ao longo da conversa, o Senhor revela para ela que ele era a água viva que ia saciar a sede dela. Mas espera aí. O Senhor começou a conversa com a mulher samaritana dizendo: me dê de beber, mulher. Eu preciso beber de ti. Me dê algo de beber, me satisfaça. Mate a minha sede. E aí, ao longo da conversa, ele fala: eu vou matar a sua sede. Eu vou ser a água que mata a sua sede. Então, afinal de contas, quem mata a sede de quem? É a mulher samaritana que é a água para o Senhor? Ou é o Senhor que é a água para a mulher samaritana? Porque ele começa a dar de beber. Se você não crê em mim, lê lá em João capítulo 4. João capítulo 4 fala assim, ó. Versículo 7. João 4, 7. Nisto veio uma mulher samaritana e tirar a água. Disse Jesus: dai-me de beber. Começou assim. Aí, aí, no versículo 10 fala assim: replicou Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que pede água. Dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quem é que pede quem aqui? Se eu começo pedindo para ela, depois eu falo assim: você tem que me pedir. Eu estou te pedindo, mas se você conhecesse o dom de Deus, você vai me pedir, você que me pediria. O ponto é que o que eu quis revelar em João 4 é que o Senhor Jesus é a água que mata a sede do homem, mas o homem também é a água que mata a sede do Senhor. Ou seja, ou seja, há uma satisfação mútua. Mas, na verdade, o homem só pode satisfazer a sede do Senhor se primeiro o Senhor satisfazer a sede do homem. Tipo assim, se você soubesse quem te pede, quem é o dom de Deus, você me pediria. E eu te daria água viva. Você me pedir primeiro, eu mato a sua sede, mulher. Eu entro dentro de você, mato a sua sede espiritual, e você, ao me aceitar, mata a minha sede espiritual de ter o homem, de amar o homem. É algo mútuo, meus irmãos. Por isso, voltando para Mateus, mas estou desviando de Mateus 13, não estou não. Por que é que eu estou falando isso em Mateus 13? Porque o reino é uma questão de semente de alimento. O reino é uma questão de trigo semeado, de grão de mostarda e de farinha de trigo, para produzir pão com mostarda. Algo gostoso, não é? A delícia comer pão com mostarda. Isso dá alegria e satisfação. Irmãos, assim, isso pode parecer para vocês, e até para mim, tão doutrinário, mas saiba, irmãos, que isso não é. Irmãos, nós só vamos entender isso quando tivermos a experiência, deixar o Senhor trabalhar em nós. Quando o Senhor trabalha em nós, quando a gente gasta tempo no reino, na presença do Senhor, junto com o Senhor, depois junto com os irmãos, mas vivendo realmente a realidade do reino, irmãos, você sente tanta satisfação, tanta alegria. Você vê que a vida da igreja é uma questão de alimento, satisfação, de prazer, não de exigências, não de obras, não de tem que fazer, tem que praticar. Não. E ao mesmo tempo você vê que o Senhor está satisfeito. Você está satisfeito e o Senhor está satisfeito. Não é sem motivo que lá em Neemias, acho que Neemias, né? Fala assim, Neemias falou que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando o Senhor está alegre conosco, quando o Senhor está alegre em nós, quando o Senhor está satisfeito conosco, satisfeito em nós, isso é que nos dá a nossa força para prosseguir. Se nós olharmos para o Senhor, o rosto do Senhor estiver triste conosco, irmãos, que força nós temos para prosseguir? Se eu olho para o Senhor e está triste comigo, qual força eu terei para levantar, testemunhar, pregar o evangelho, servir ao Senhor? Mas se eu olho para o Senhor e ele está tão alegre, puxa, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu também estou cheio de força, de alegria.
Por isso, nada substitui a satisfação do reino, que é uma questão de vida e alimento. Amém, irmãos? Bom, eu quero dizer para os irmãos algo muito importante, outro princípio, tá? Antes de nós iniciarmos a mensagem de hoje propriamente dita, há um princípio que eu preciso ensinar para os irmãos. Nessas parábolas, para que os irmãos vão entendendo, né? Nessas 7 parábolas. E eu quero dizer para os irmãos, abrir um parênteses, que aproveitar, abrir um parênteses, né, irmãos? Talvez vocês, algum de vocês aqui, né, possam estar achando, né, talvez vocês nunca ouviram isso que eu estou falando hoje, da parábola de Mateus, a relação das parábolas de Mateus 13 com as 7 igrejas, né? Talvez para vocês seja algo novo. Mas, irmão, eu quero dizer para vocês que isso não é algo novo. Não é eu que estou falando isso, não é verdade? Não é que eu que vi isso, não, de maneira nenhuma, irmãos. Isso, eu estou falando até assim, até como incentivo para os irmãos desfrutarem. Isso já foi visto pelos irmãos do passado há muito tempo, né? Os irmãos que viram isso primeiro foi o Robert Govett. Robert Govett, né? Ou Robert Gouvet, como alguns falam, né? Foi um irmão que viveu no século XIX, 1800 e pouco, entre os Irmãos Unidos. Ele e um dos discípulos dele, que é o David Morrison Panton, foram os irmãos que mais viram isso, nos ensinaram muito sobre isso, tá? Nos livros deles falam muito claro sobre isso. Depois, o próprio irmão Watchman falou muito sobre isso. O próprio irmão Lee falou muito sobre isso no estudo Vida de Mateus. Você pode ler lá, você vai entender. E também o próprio irmão Dong falou 2 livros sobre isso. Nós temos 2 livros do irmão Dong falando sobre isso, tá? Inclusive, encorajo os irmãos a lerem, né? Tem um livro do irmão Dong que chama-se Os Mistérios do Reino dos Céus. Eu vou ver se eu mostro a capinha para vocês aqui, só para vocês ver. Eu tô aqui ele em Kindle, né? Então eu vou mostrar no Kindle aqui para os irmãos verem. Só um segundinho. Só para encorajar vocês, né? Só um pouco, irmãos. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Desvendando os mistérios do reino. Olha aqui, ó, sendo semeado. É um livro do irmão Dong, explicando sobre isso, tá? Outro livro do irmão Dong é esse aqui, ó. Fala sobre isso também. Foram 2 livros, tá? Eu não sei se foram 2 livros ou foram 2 capas diferentes. Não sei dizer bem a verdade para os irmãos. Eu não olhei com cuidado para dizer que se eram 2 livros diferentes ou se eram capas diferentes, tá? Eu acho que talvez foram capas diferentes. Eu acho que foram capas diferentes só. Olha aqui, ó. Os mistérios do reino dos céus, tá? Bem claro para os irmãos, tá bom? Então, há muitos livros sobre isso, foram falados sobre isso, né? Mas os irmãos que mais falaram, outro irmão falou muito sobre isso, foi o irmão Pember, do passado, né? O irmão Pember, nesse livro aqui, eu mostro para encorajar os irmãos, tá? A escutarem. As grandes profecias do reino, o Pember falou muito claro sobre isso, tá? E que é um tesouro, raridade, tá? Mas você acha ainda para você comprar. Grande profecia do reino. Então, muitos irmãos falaram sobre isso, né? O irmão Delcio Meirelles também, nas suas mensagens, falou sobre isso, né? Tem mensagem na internet do Delcio Meirelles, que falou da década de 90 sobre isso. Então, irmãos, só para resumir, que isso não é nada novo que eu estou falando para os irmãos, tá? Só para ficar claro para os irmãos. Então, vamos voltar lá, né? Ah, muito bem, o ponto é que, na parábola do semeador, ali há um semear do Senhor individualmente em cada um de nós, tá? É no nosso coração. E ali, o que é semeado no nosso coração é algo individual, tá? O meu coração não é o seu coração. A semente do meu coração não é a terra do meu coração não é igual à terra do seu coração, certo? A minha terra pode ser pedregosa, a sua pode ser boa terra, a minha terra pode estar cheia de espinhos, a sua pode estar no meio do caminho. Então, cada um tem um coração, tá? É algo individual. Quando chega já na parábola de Mateus 24 em diante, perdão, Mateus 24 não, desculpa, Mateus 13, no versículo 24 em diante, ali começa já algo coletivo. Algo coletivo. E nesse algo coletivo que nós temos aqui, é a parábola do trigo e do joio. Porque agora nós nos tornamos trigos, e há os falsos irmãos também, que estão aí no mundo, tá? Outra coisa, não confunda, tá, irmãos?
quando na parábola do joio e do trigo fala que foi semeado no campo o trigo pelo Senhor, o inimigo veio e semeou o joio. O trigo são os filhos verdadeiros do reino. O joio são os falsos irmãos, tá? Agora, o campo não é a igreja, tá? Não confunda que, no meio da igreja tem falsos irmãos. Não. O campo, o Senhor explicou muito bem. Como é que a gente sabe que o campo não é a igreja? Porque o Senhor explicou. Não é o que eu penso que é o campo. O Senhor explicou. O Senhor falou muito bem que, olha lá, na Mateus capítulo 13, versículo. Quer ver? 38. Quando o Senhor explica a parábola do trigo e do joio, o Senhor fala o que é o campo. Olha lá. 38. O campo é o mundo. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo é o mundo. Isso quer dizer que o joio e o trigo, eles crescem juntos no mundo, não é na igreja, tá? O que quer dizer com isso? Quer dizer que se nós identificarmos falsos irmãos no nosso meio, nós não somos aqueles que vão julgar, mas se ficar claro no nosso meio que há falsos irmãos na igreja, falsos irmãos na igreja, nós não podemos tolerar isso. Tem que ser excomungado mesmo, tem que retirar, tá? Como assim, irmão Gustavo? Que negócio é esse? O Senhor, veja Paulo. Paulo lá em 1 Coríntios queria excomungar um irmão porque teve cometeu adultério com a própria madrasta. Está em 1 Coríntios capítulo 5. E era um irmão, hein? Imagina se fosse um falso irmão, tá? Então, quando há na igreja, está claro para nós que é uma falsa pessoa, nós não devemos tolerar isso, tá? Na igreja não. No mundo sim, na igreja não. Agora no mundo, no mundo você não tem como evitar isso, né? E vai haver falsos irmãos que vão estar junto conosco aí no mundo, tá? Aí no mundo nós não podemos fazer nada, no mundo tem que deixar, tá? Até que o Senhor no final ele venha separar as coisas, tá bom? Então, nós já tocamos nesse ponto. Aí, quando chega na parábola do joio, já não é individual mais, já diz respeito ao reino. Então, na parábola do semeador, é individual. Na parábola do joio, surge o reino, tá? Expliquei isso para os irmãos, surge o reino. E aí, daí para frente, o reino vai em todas as 6 parábolas até o final. Na parábola do joio, o reino. Acabei de falar isso para os irmãos, né? Da mostarda, do fermento, do tesouro, da pedra, da grande rede. Então, ou seja, por que eu estou enfatizando essas coisas, irmão? Porque tem princípios aqui. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte, que tudo que nós fizermos individualmente vai refletir no reino. Esse é o princípio. Por isso que eu estou dizendo isso. O que nós for trabalhar, o que for trabalhado no nosso coração pela parábola do semeador, é isso que vai repercutir na vida da igreja, no reino. Daí para frente, a palavra do semeador ainda é algo bem positivo. Mas quando chega no versículo 24 em diante, a palavra do joio para frente, vocês vão ver que vai ter coisa negativa daí para frente. O reino começa a se transformar em coisas que não eram positivas, mas ter coisas negativas. Inclusive, eu quero tocar uma coisa para os irmãos aqui. Olha, presta bem atenção. No versículo 24, todos os versículos, na verdade, começam as parábolas aí para frente, a partir da parábola do joio para frente, começa assim, ó. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem. Quando fala é semelhante, na verdade, no grego, não é semelhante, tá? Isso é claríssimo no grego, não há dúvida nenhuma. No grego fala assim: o reino dos céus se tornou semelhante. Se tornou semelhante ao homem que semeou boa semente, tá? Aí continua a parábola do grão de mostarda, a mesma coisa. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. Não, o reino do céu se tornou semelhante a um grão de mostarda. É que o tradutor do português colocou é semelhante, mas no original grego não é. Não é assim, é semelhante, se tornou semelhante. Tanto é que se você vir na versão em inglês, na versão do inglês tá correto, tá assim, has become, que traduzindo para o português, tornou-se, has become, em inglês quer dizer tornou-se, tá? Por que eu estou enfatizando isso? Qual a importância disso, irmão Gustavo? É importante porque quer dizer que daí para frente começa a ter problemas no reino.
O reino vai tornar-se uma coisa que não era perecer. Não era para ter aquilo. Por exemplo, você acha que é normal no reino dos céus ter joio, falsos irmãos no meio? É normal isso? Não. Não era para ter. Foi o inimigo que semeou isso. Não foi o Senhor. Foi o inimigo que veio quando os servos dos Senhor, os apóstolos, estavam distraídos, dormindo, que ele veio e semeou lá no campo do mundo pessoas falsas para competir conosco. Isso é normal? Não. Na parada do grão de mostarda, vocês vão ver. Você acha normal que um grão de mostarda vira uma grande árvore? Isso é anormal. Eu já vou falar sobre isso. Isso quer dizer que tem coisas negativas, certo? Há coisas negativas no meio, certo? Só um segundinho, irmãos. Então, há coisas negativas aí. Quando chega na parábola do fermento, você acha que é normal uma mulher esconder algo escondido, maligno, de fermento no meio do trigo que é puro? O fermento na Bíblia sempre foi negativo. Sempre é negativo. Em toda a palavra de Deus, fermento, capa a capa, é negativo. Você acha que é normal o reino dos céus ter fermento no meio? Não era para ter fermento, mas tornou-se cheio de fermento. Isso quer dizer que está surgindo algo, está surgindo uma aparência do reino que você olha assim, parece que é reino, mas tem algo estranho, não tem realidade ali. Está surgindo o que o Maurício chamava, por exemplo, de aparência do reino, que não tem a realidade, tem algo que parece o reino, confunde, mas não é. Tem coisas erradas, malignas. Tem heresias no meio. Coisas erradas. Não era para ter, era para ser puro, mas entrou heresia na parábola do fermento. E assim vai, não é? Nós vamos ver. Então, por isso que a palavra no grego que o senhor usou quando o senhor falou originalmente, o senhor falou assim: o reino de Deus tornou-se semelhante. Não era para ser assim. Não era para ser trigo e joio, era só trigo. Não era para ser um grande mostarda que vira uma árvore. Não era para ser uma farinha misturada com fermento. Não era. E nem era para ser só um tesouro, era para ter coisas melhores que um tesouro. Não é? E não era para ser uma rede, a palavra da pérola é exceção. Mas não era para ser uma rede também, não é? Uma rede com peixes bons e ruins. Não era para ser isso. Era para ter só peixe bom na igreja, no reino. Não, não, não só na igreja, no reino, né? Só porque tinha que ter peixes bons, mas tem peixe ruim. Quando você lança o evangelho, né? É uma rede o evangelho. Você lança o evangelho para todo quanto é lugar nesse mundo. Pessoas boas se convertem, pessoas mas são falsos irmãos, vêm também peixes falsos. Você não consegue escolher, vou jogar uma rede e pegar só peixinho bom. Você acha que o pescador joga uma rede e pega só peixinho bom? Pega peixe ruim, pega peixe que não come, pega cobra no meio da água, pega um monte de coisa ruim no meio. Assim é o evangelho, você não escolhe quem vai ser o peixe bom, quem vai ser o peixe falso. Isso quer dizer que o reino não deveria ter peixe falso, peixe ruim, mas tem, tá? Então, por isso que o ponto que o senhor usa a palavra tornou-se é sinal que tem coisa negativa entrando, tá? Entender esse ponto? Então, mais uma vez, repetindo, né, para nós iniciarmos a mensagem de hoje. A mensagem de hoje vai ser mais curtinha, tá? Não se preocupem. Quando entrar na parábola da grande mostarda, não vai ser tão demorado. Mas entendam bem, mais um ponto importantíssimo, amados irmãos. Vou voltar. O que nós fazemos individualmente, a parábola do semeador, o que o Senhor trabalha em mim e em você, vai determinar o que vai ser o reino. Vai resultar no reino, na igreja. Por isso, irmãos, muito cuidado nós devemos ter com a nossa vida. Não se preocupe tanto com a vida dos irmãos, não. Preocupe muito mais com você e diante do Senhor. Nós não preocupamos com os irmãos? Claro que nós preocupamos com os irmãos, mas primeiro nós preocupamos conosco. Eu estou querendo dizer, não é no sentido egoísta, não. Nós devemos preocupar com o nosso coração. Não fica preocupado com o coração dos irmãos, preocupe primeiro com o seu coração, com o meu coração. Como é que nós estamos? Nós devemos preocupar, Senhor, puxa, encontre em mim, Gustavo, uma boa terra. Senhor, tira minhas pedras, tira seus espinhos. Senhor, tira, Senhor, a beira do caminho. Senhor, trabalha meu coração, porque se eu for correto, Senhor, então a igreja pode ser correta também.
Se eu for uma boa terra, e todos os irmãos também pensarem assim, todos os irmãos buscarem essa boa terra, nós vamos ter uma igreja cheia de boa terra. Mas se nós não tivermos uma conduta individual entre eu e o Senhor séria, vai resultar em dano em toda a igreja. E não pense que aí você e eu vamos estar, vamos estar sem culpa nisso, tá? Vamos dizer, inocentados. Não. Nós somos culpados, né? É igual o irmão Sérgio na mensagem compartilhou, né? O irmão Sérgio na mensagem compartilhou conosco. Falou que chegou um irmão para outro irmão e falou assim: irmão, é, eu estou procurando uma igreja perfeita, né? Agora entenda bem. Quando fala igreja perfeita, irmão, não existe igreja perfeita. Claro, todos nós temos problemas, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: também, igreja com problemas é uma coisa, igreja com heresias aí é bem diferente, tá, irmão? Não confunda as coisas. Mas vamos lá. Aí o irmão virou para ele e falou assim: eu queria uma igreja perfeita. Aí o outro irmão falou para ele assim: olha, irmão, se você encontrar essa igreja perfeita, não se junte a ela. Aí ele falou: por quê? Porque você vai estragar ela, porque você não é perfeito. Então, se você encontrar a igreja perfeita, você vai acabar estragando ela, porque você não é. Então, não junta ela, não. Deixa ela quietinha. Esse é o princípio. Ou seja, nenhum de nós aqui é perfeito. Claro que não. Mas o que nós somos determina o que é a igreja. Porque a igreja somos nós. Outra história, né? Chegou um irmão falou, é outra história, mesmo princípio. Começou a falar mal dos irmãos, aí o irmão falou para ele, ó, irmão, então, então o problema não é a igreja, o problema é você. Eu falei, como assim? Por quê? Ah, porque você também é igreja, ué, não é? Então, assim, esse que é o ponto, né? Nós precisamos entender que o que nós fazemos individualmente vai refletir isso na igreja, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos entrar na palavra de hoje, tá? Versículo 31, aí fala assim, vamos lá. Até que irmãos tenham entendido isso, que é muito importante, podemos entrar na parábola de hoje. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se, a formar ninho nos seus ramos, tá? Então vamos entender. Então vamos lá. Lembre-se, não esqueçam que nós estamos falando aqui da sequência das sete igrejas, tá? Então, essa parábola diz respeito à igreja em Pérgamo. Só que a igreja em Pérgamo ela vem da igreja em Esmirna. Então, essa parábola também vem da igreja da parábola anterior, que é da parábola do joio e do trigo. Então, vamos lá. Então, o Senhor fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Se você comparar, olha que interessante, irmãos. Na parábola anterior, o Senhor disse que os filhos do reino são semelhantes a um grão de trigo. E aqui o Senhor fala que o reino é semelhante a um grão de mostarda. E o Senhor fala que a mostarda é a menor de todas as sementes. Olha o versículo 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Já viu? Leva uma sementinha de mostarda, ela é pequenininha. O Senhor até falou para os discípulos, tiveres fé, né? É igual um grão de mostarda, que é pequenininho, né? Então, isso quer dizer que as coisas espirituais, a igreja, ela deve ser não grande. A igreja deve ser algo pequeno. A igreja não deve ter a ambição de ser algo grande. A igreja deve ter o desejo de ser algo pequeno. Você pegar um grão de trigo, é pequenininho. Já viu um grão de trigo, o tamanho que é? É semelhante ao tamanho de um grão de arroz. Muito parecido. Um grão de arroz é grande? Um grão de arroz é diferente de um grão de bico, de um grão de feijão, que é bem maior, não é? Então, o trigo é um grãozinho muito pequeno. E a mostarda é um grão menor ainda. Isso nos mostra que a intenção do Senhor para o seu reino é que nós sejamos pequenos, não grandes. Não se preocupe, não busquemos grandeza, irmãos. Busquemos ser pequenos, nos humilharmos diante do Senhor. Até mesmo lá em Lucas, deixa aberto aqui em Mateus 13.
Então vamos voltar já para cá. Mas olha Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32 fala assim, ó. Olha lá. Olha o que o senhor falou, tá? 12, 32. Acharam? Então falou assim. Olha o 31 primeiro. Buscai antes de tudo o seu reino. Está falando de reino, tá? Versículo 31. Buscai antes de tudo o seu reino. Está falando de reino. E estas coisas serão acrescentadas. Se eu acabou de falar de reino, só fala assim no versículo seguinte. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, o reino é dado não para um grande rebanho, o reino é dado para um pequenino rebanho. Aí voltemos para Mateus 13. O reino é semelhante a um grão de trigo, é pequeno. E ainda mais, o Senhor disse, o reino é semelhante a um grão de mostarda, menor de toda a semente, menor que o trigo ainda. Irmãos, a igreja não deve querer ser grande, famosa, reconhecida, aplaudida pelo mundo. A igreja deve ser pequenininha, pequeno rebanho. Quanto mais nós crescermos, espiritualmente falando, espiritualmente amadurecer na vida, mais nós nos humilhamos, mais queremos ser pequenos. Antes de Paulo se converter, ele era Saulo, que quer dizer o grande. Depois que ele se converteu, eu falei isso para os irmãos, depois que ele converteu, ele tornou-se Paulo pequeno. E no início, nas primeiras cartas de Paulo, ele diz que ele era o pior de todos, o menor de todos os apóstolos, né? Depois, quando ele amadureceu mais ainda espiritualmente, em vez de Paulo aumentar, quanto Paulo mais ganhava conhecimento da palavra de Deus, mais ganhava vida com Deus, em vez dele crescer, ele era diminuindo. Porque esse é o sinal da vida, ele ia se encurvando. Lembra que eu falei na mensagem passada do trigo? O trigo, quando está amadurecido, produz fruto, ele se encurva, ele se humilha. O joio, quando produz fruto, ele fica elevado. Falei muito sobre isso, não sei se vocês se recordam, né? Aí Paulo, quando ele está lá na frente, quando ele cresceu mais ainda, ele pegou e falou assim: primeiro ele falou que ele era o menor de todos os santos, depois falou que ele era o menor, primeiro menor de todos os apóstolos, depois ele falou que ele era o menor de todos os santos, não é? Aí já incluiu todos os santos, não é só os apóstolos. Depois lá ele pegou e falou assim: ele era o pior de todos os pecadores. Aí já pegou todo mundo, todos os pecadores. Então, primeiro ele era o menor dos apóstolos, depois de todos os irmãos, depois de todas as pessoas do mundo inteiro. Pecadores todos, todo mundo é pecador, todo mundo fala o pior de todos. Isso quer dizer que ele foi se encurvando, se humilhando, tornando-se pequeno, 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 pequeno. A menor de todas as sementes, foi tornando pequenininho, pequenininho. Quanto mais nós produzimos frutos para o Senhor, quanto mais amadurecidos, mais nós nos humilhamos e tornamos pessoas agradáveis, de alimento para as pessoas. É um grão de trigo, é um grão de mostarda, é para alimentar. Certa vez eu vi um irmão falando uma frase muito preciosa, tá? Quem é espiritual entende isso que eu vou falar agora, né? O irmão falou assim que o sinal de maturidade espiritual de um cristão é que quanto mais ele é maduro espiritualmente, mais doce ele se torna. Mais doce ele se torna. Mais agradável ele se torna. Mais desfrutável ele se torna. Porque uma fruta, aí ele comparou com a fruta. Uma fruta, quando ela está verde, ela não está madura ainda, ela não é doce. Ninguém quer comer ela. Ela não é atrativa, ela é verde. Ninguém não chama atenção de ninguém. Ela é igual a grama, ela é igual a própria folha, ela é igual a tudo. Ninguém chama atenção. Ela não é bonita. Mas quando essa fruta fica madura, ela fica cheia de doçura. Toda aquela acidez se torna em doçura. Toda aquela o amargor se torna em doçura. E toda aquela expressão externa de verde torna-se em algo colorido e chamativo para uma fruta madura. Atrativa a todos os homens, todos querem comer aquela fruta. Preciosa e cara no mercado. É claro que o homem espiritual não quer dizer que ele não
que ele não seja duro, às vezes, com as pessoas. Não quer dizer que um homem espiritual que é maduro, ele não seja duro, às vezes ele não seja corte reto, ele é. Mas o que predomina não é essa característica dele quando ele é maduro. O que predomina é que a maior parte do tempo ele é doce. Há momentos que ele é duro, há momentos que ele é rígido, mas assim, a maior parte do tempo ele é maduro. A maior parte do tempo ele é doce, agradável, ele alimenta, ele é um grão de trigo para alimentar. Ele é um grão de mostarda para alimentar. Ele é alimento para as pessoas. Isso é o reino. Paulo falou lá em Romanos capítulo que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria, né? Como é que é? Romanos 14, né? Vou ler para os irmãos aqui, para eu falar com as minhas próprias palavras, né? Ele fala, o reino dos céus, mas não é comida nem bebida, mas justiça. É justo, tem justiça, tem vontade de Deus, sim. E tem paz, mas tem muita paz. É um homem cheio de paz. E é um homem cheio de alegria no Espírito Santo. Ele é alegre no Espírito. Mas não é alegria do pula-pula, irmãos. Não é alegria falsa exterior. Não é alegria do momentâneo da carne. É alegria que vem do resultado da paz. Vem resultado da justiça e gerado pelo Espírito Santo. Por obedecer e seguir o Espírito. É justiça, paz e alegria dentro, no Espírito Santo, dentro do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, obedecida pelo Espírito Santo, segundo o Espírito Santo. Não homens, Espírito Santo. Então, voltando, irmãos, né? A palavra 31. Aí, versículo 31. Outra palavra se propôs dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Tá? Quem é esse campo aqui? Então vamos tentar interpretar. Tá? Grão de mostarda. Esse grão de mostarda tem que ser o quê? Como é que o Senhor, o próprio Senhor não interpretou para nós aqui. Ele interpretou a parábola do semeador. Ele interpretou a parábola do joio do trigo, mas as outras parábolas ele não interpretou. Quer dizer, a parábola também da rede, ele interpretou, né? Agora, essa parábola aqui, o grande mostarda, só não interpretou. Então, você não explicou para nós, mas ele não explicou diretamente, mas explicou indiretamente. Lembre-se, eu falei para você, a parábola do semeador é o parâmetro para entender todas as outras. Então, vamos lá. Na parábola do semeador, a semente, ela é a palavra do Senhor. Na parábola do joio, essa semente, o Senhor falou que agora é os filhos do reino. Aí a semente, então, na grande mostarda também tem que ser algo positivo, tem que ser algo dos filhos do reino, tá? A gente não pode mudar o princípio de interpretação, senão você bagunça tudo, tá? Aí foi semeado aonde? No campo. Plantou um homem no seu campo. O campo é o quê? O campo, o senhor já explicou na parábola do joio e do trigo. O campo é o mundo. Então, você não pode mudar a interpretação, é o mundo, continua sendo o mundo. Então, o reino do céu é o grão de mostarda, que são os filhos do reino. Ou seja, mostarda são os filhos do reino, são irmãos de fé. Se eu falou assim, são filhos da fé. Se eu falou assim, que se tiver esse fé tamanho de um grande mostarda direito para esse monte, passa daqui para lá. Ou seja, uma característica dos irmãos do reino é que eles são cheios de fé. Eles têm fé. Eles são pessoas de fé, tá? E eles estão aonde? Estão no mundo. O reino de Deus está aonde? Está no mundo. Nós não estamos no espaço. Nós não estamos separados, num convento, num monastério, isolados do mundo. Não, só falou assim que nós estamos nesse mundo, mas o mundo não está em nós, tá? É o campo. Aí, o que acontece? Versículo 32, o qual é, na verdade, o grão de mostarda, o menor de todas as sementes, e crescida é maior que todas as hortaliças, e se faz uma árvore, de modo que as aves dos céus venham alinhar nos seus ramos. Opa! Alguma coisa errada aconteceu aqui. Tá? Houve uma perversão aqui. Porque o grão de mostarda, ela gera uma hortaliça. Hortaliça, o senhor me falou que ela é menor de todas as sementes, que é maior que todas as hortaliças. Ela é uma hortaliça. Tá? Ou seja,
ela é uma hortaliça. Ela, quando ela cresce, ela vira uma hortaliça, maior que as outras hortaliças, mas ainda é padrão de hortaliça. O máximo que um grão de mostarda pode crescer é tamanho de uma hortaliça. O que que é hortaliça? É alface, é couve, é cebolinha verde, isso é hortaliça. Então, está dizendo que a grão de mostarda, quando ela cresce de forma normal, ela vai crescer? Vai. O reino do céu vai crescer? Vai. Mas o máximo que ele pode tornar tamanho de uma hortaliça. Se comparar a hortaliça de mostarda com as outras hortaliças, com a couve, com a rúcula, a alface, ela ainda é maior que as outras. A mostarda, uma hortaliça, é maior que um pé de mostarda é maior que um pé de uma alface. É maior do que um pé de rúcula. É maior que todas as hortaliças, mas ainda é no tamanho de hortaliça, ou seja, é pequenininha, é rasteiro. E a hortaliça, outra característica da hortaliça, a hortaliça não cresce para cima. As hortaliças elas crescem para o lado. Se você pegar um pé, por exemplo, de couve, ele nasce um couve aqui, ele nasce outro lado, tipo uma cebola, vai formando camadas para o lado, vai aumentando para o lado, tá? Você pegar, por exemplo, uma alface, ela cresce aqui, primeiro o pezinho, depois cresce do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, vai crescendo para os lados, nunca para cima. Nunca fica alta, sempre fica baixo, rasteiro. Isso quer dizer que o reino dos céus deve ser o padrão de uma hortaliça. A nossa fé, a grande mostarda, a nossa fé deve ser para crescer, para alcançar as pessoas, para tornarmos pessoas cada vez mais, a palavra, né? Deixa eu lembrar a palavra aqui, né? Acessíveis. Lembra da videira? A videira ela não cresce para cima, a videira cresce para o lado. A videira não é um coqueiro que cresce para cima, a videira ela é trepadeira que cresce para o lado. Também as hortaliças crescem para o lado. O reino dos céus, irmão, deve ser para crescermos, para ganharmos pessoas. Nossa fé deve ser para tornar-nos acessível. Quanto mais espiritual é o homem de Deus, mais acessível ele é. Quanto mais maduro, mais doce, ele quer estar com as pessoas, ele quer ser acessível. Ele não é um santo colocado numa vidraça, não, ele é acessível. Ele está junto com os irmãos, com outros irmãos. Olha o Senhor. O Senhor era o homem mais espiritual que existiu. E o Senhor é tão acessível. Ele comia com os pecadores, ele comia com ele estava junto com os leprosos, ele estava junto com os publicanos que eram odiados, ele estava, ele estava junto com ele era acessível às prostitutas, aos endemoniados. O Senhor não queria fama, o Senhor não queria ser reconhecido, o Senhor queria ser acessível. Se você comparar, meu irmão, até os irmãos do Senhor falou assim, tentaram ser os irmãos na carne do Senhor, biológica, Tiago, os irmãos do Senhor, filhos também de Maria e de José, né? Mas eram irmãos do Senhor, claro, pelo lado de Maria, viraram para o Senhor lá em João capítulo 9 e falaram assim, ó, se você quer ser conhecido, se revele ao mundo. Quer ver? Vamos ver lá. Olha lá, João 9. João capítulo 9. Fala assim, quer ver? É... Deixa eu achar para os irmãos. Ah, bom, na verdade, não sei se é João 9, tá? Bom, depois eu acho para os irmãos aqui, porque eu não estou lembrando aqui exatamente. Acho que é João 12, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu acho para os irmãos. Eles vieram, os irmãos do Senhor viraram para você e falaram assim: olha,
Se você quer ser... Ah, não, é João capítulo 7, perdão. Acho que é 7, quer ver? Vamos ver se é o 7. É isso mesmo. João capítulo 7, perdão, falou sobre falou assim, os irmãos do Senhor, versículo 3, João 7:3. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se faze estas coisas, manifeste ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Eles falaram isso porque nem eles criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está convosco, sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe essas coisas e continuou na Galiléia. Ou seja, o Senhor, ele não queria ser conhecido ao mundo, ele queria ser acessível aos homens. Ele queria ir para a festa para ser a satisfação, a água viva para aquelas pessoas. Ele queria ir para a festa, que a festa tabernáculo estava acontecendo ali em João 7, não era para ser conhecido na festa tabernáculo na Judéia, lá em Jerusalém. Ele queria ir para lá no tempo certo, que era o último dia da festa, quando as pessoas estavam no máximo da sede espiritual, para que ele levantasse e falasse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. No último e grande dia da festa. Então, o senhor não foi lá não foi para aparecer, foi para dizer assim: eu estou acessível. Vocês estão com sede, se divertiram muito, curtiram a festa. O resultado é que, em vez de vocês ficarem mais cheios, ficaram mais vazios, mais com sede. Mas eu estou aqui para ser acessível. Estou aqui para saciar a sede de vocês. Entenderam, irmãos, o princípio espiritual? Mateus 3, voltando. Nós precisamos ser, o reino dos céus deve ser uma hortaliça. Deve ser acessível e nunca algo grande, tá? Mas aqui fala, em Mateus 3, versículo 31, 32, o Senhor fala que ela cresceu e, em vez de ela tornar-se uma hortaliça, ela se fez uma árvore. Mas o grão de mostarda não vira árvore. Em vez de ela crescer para os lados, ela cresceu para cima. Houve uma mutação aqui na vida dessa semente. Houve uma aberração em todos os sentidos, irmãos. Primeiro sentido, uma hortaliça, ela cresce para o lado. Segundo, como ela é hortaliça, as suas raízes na terra são superficiais. Se você já trabalhou com hortaliça, seja qual ela for, vê se é difícil arrancar ela da terra. É fácil. Vai arrancar um pé de alface, é facinho. Vai arrancar um pé de couve, é facinho. Vai arrancar um pé de rúcula, é fácil. Vai arrancar um pé de mostarda, é fácil, porque é hortaliça. Ela cresce para o lado e as raízes são superficiais. Ela não está se arraigando presa nessa terra. Mas aqui fala que ela virou totalmente contrário à natureza dela. Ela virou uma árvore. Oposto de tudo. Ou seja, em vez dela crescer para o lado, cresceu para cima, para aparecer, para ser visível a todo mundo. Você, à distância, vê uma árvore, mas à distância não vê um pé de alface, porque ele é baixinho. Tornou-se público, aparente, chamativo. Primeira aberração é essa. Segunda aberração, cresceu para cima, perdeu a acessibilidade, tornou-se que na verdade era algo oponente, chama a atenção dos homens, mas não é acessível. Terceira aberração, ao virar uma árvore, a árvore tem raízes profundas, você não arranca uma árvore com a mão. Isso quer dizer que a igreja, em vez dela ser uma hortaliça, que ela é frágil, a hortaliça tem um ciclo de crescimento anual. Você planta ela, dura um ano só. Ou seja, as raízes são superficiais, ela é peregrina na terra. A igreja deveria ser algo baixo, acessível, não imponente, algo que não chama a atenção dos homens, não é para aparecer. A igreja deve ser algo, não é para ganhar a confiança, chamar a atenção do mundo, pessoas veem à distância, não. A igreja deveria ser algo acessível, algo que é peregrino nessa terra, não tem raízes fixas nessa terra. A igreja tem uma pátria celestial. Quando o Senhor vier, o Senhor arranca a igreja dessa terra facinho.
Por isso, a igreja realmente, na sua realidade, é arrebatada muito fácil. O Senhor vem e arranca do arrebatamento dos cristãos genuínos dessa terra facinho. Por isso que a igreja vai ser arrebatada muito fácil, os vencedores. Porque eles não têm raízes superficiais, o Senhor vem e arranca. Mas a aberração que o reino virou uma árvore. Aí o Senhor não consegue arrancar fácil. Ela tem raiz nessa terra, ela tem influência nessa terra, ela passou a ser poderosa nessa terra, ela passou a ter a presa nessa terra, ela passou a depender do mundo. Ela tá no campo, lembra? Foi semeada no campo. O campo é o mundo. A igreja está fixada no mundo. A igreja deveria ser hortaliça no mundo? Sim, mas com raízes superficiais do mundo. Ela não se envolve muito com o mundo. Por que não se envolve muito? Porque a gente se envolve com o mundo no sentido não de ser influenciado pelo mundo. Mas nós dependemos de estar nesse mundo para sobreviver. Nós temos raízes nesse mundo, mas superficiais. Você precisa trabalhar, meu irmão. Você precisa comer, você precisa produzir, precisa. Você precisa estar junto com os incrédulos na escola, no trabalho, precisa. Você precisa se envolver com algumas coisas, sim, mas superficialmente. A qualquer hora que o senhor vier, te leva embora. E você não é que nem a mulher de Ló que olha para trás, não. Nós estamos prontinhos para ser levados. Não somos nem como Ló, o anjo tem que puxar, arrancar com força aí, você não queria sair de Sodoma e Gomorra. E quando arrancou com força, a mulher de Ló não olha para trás ainda. Não, nós não somos assim. Mas a igreja tornou-se assim. Aqui, tornou-se uma árvore fixada nessa terra. Uma árvore muito alta, com raízes muito profundas, está bem firme. Está muito presa nessa terra, muito ligada ao mundo, ao campo onde ela foi plantada. Ela está totalmente dependente do mundo. Se você ler lá em Gênesis capítulo 1, vamos ler lá rapidinho. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Por favor, lê Gênesis capítulo 1, versículo 11. Irmãos, mais 15 minutos eu termino a mensagem, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo 11. Leia lá. Quando o Senhor cria toda a natureza, o Senhor cria uma lei. A lei que toda a natureza segue a sua própria espécie, segue as leis da sua espécie. Isso é o que é normal. Gênesis capítulo 1, versículo 11 fala assim: E disse: Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Aí o que aconteceu? A terra, pois, produziu relva, três tipos de vida: relva, que é baixinha, ervas, né, que são quase hortaliças, que davam semente na sua espécie, e árvores, também tem árvore, mas segunda espécie, que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, quando Deus criou a natureza, existe um princípio. E tudo que Deus criou, os três tipos de vida vegetal, que é relva, ervas e árvores, devem seguir o crescimento segundo a sua espécie. Tá? Essa é a lei da espécie daquela árvore. Por exemplo, uma alface tem que produzir uma alface. Uma alface não pode produzir um pé de laranja. Um pé de laranja não pode produzir uma manga. Uma manga não pode produzir uma uva. Não só, isso também não é só na vida vegetal, na vida animal também. Um cachorro não pode produzir um gato. Um gato pode produzir um homem. Um homem não pode produzir uma cobra. Ah, eu dei uma luz. Eu dei uma cobrinha lá, meu filho, a cobrinha. Não, isso não existe. Isso é uma aberração. Tem que ser da mesma espécie. Homem produz homem. Cobra produz cobra. Cavalo produz cavalo. Alface produz alface. E pé de mostarda produz pé de mostarda. Mas aí é uma hortaliça. Aqui vem uma aberração. O reino do céu virou uma aberração. Ou seja, em vez de produzir essa grande mostarda, em vez de produzir uma hortaliça, um pé de mostarda, produziu uma árvore. Está errado. Houve uma mutação. Houve algo maligno aí no meio. Algo maligno que entrou na igreja e deturpou a natureza da igreja, a espécie da igreja. Mudou toda a estrutura dela de algo peregrina, acessível, baixinha, em algo famoso, arraigada nessa terra, aparente, fortificada, maligna. Irmão, nessas parábolas você sempre vê três tipos de inimigo, tá? Preste bem atenção nisso.
Nas parábolas, você quase todas, eu não vou dizer todas porque eu não consegui ver assim todas, mas quase todas você vê que, que há três inimigos que nós temos contra o reino, contra cada um de nós. O primeiro inimigo é a nossa própria carne, nosso próprio ego. Que esse é o inimigo interior, que ele entra no nosso interior e ele muda, ele quer mudar a nossa natureza. Nós, quando nascemos de novo, a nossa natureza celestial, é maravilhosa, é espiritual. Mas há uma outra natureza em nós, inimiga interior, que quer corromper a nossa natureza celestial, a natureza caída humana, pecaminosa, é o ego, é a carne, é o eu. Na parábola do semeador, onde você vê isso? É a rocha interior, oculta no nosso ser. Representa a nossa carne, nosso ego, nosso eu. Na parábola do grão de mostarda, onde está esse inimigo interior? É o que mudou interiormente a constituição da semente. Era um grão de mostarda, está virando outra coisa, aberração. Está virando de dentro da semente, o grão de mostarda está surgindo uma árvore, algo está mudando a natureza interna dela. O ego está entrando, a carne está entrando, o eu está entrando. Esse é o inimigo interior. É o que o Senhor nos mostra nessas parábolas. Há um inimigo interior. Há o segundo inimigo. Dois outros inimigos agora exteriores. O outro inimigo exterior é o mundo, tá? Na parábola do joio é o campo. Na parábola da mostarda também é o campo. O campo é o mundo. A semente foi plantada no mundo e o mundo está influenciando de tal maneira a igreja. O mundo está começando a influenciar o grande mostarda, que a grande mostarda, em vez de ser superficial, raízes superficiais do mundo, está criando raízes profundas no mundo. O mundo está entrando na igreja. E a igreja está entrando no mundo. É o inimigo exterior. Irmão e irmã, se você não percebe isso, irmão, a igreja está entrando no mundo. O mundo está agindo que nem. A igreja está agindo que nem o mundo. E o mundo está agindo que nem a igreja. No sentido negativo. Eu não preciso dar exemplo para vocês. Vai aí, olha tantos grupos cristãos aí, né? Tantas aberrações, comércio e coisas. Bom, isso aí, não vou nem dar exemplo. É o inimigo exterior. E o terceiro inimigo também exterior é Satanás. Na parábola do semeador, Satanás é a ave que veio e roubou a semente. E na parábola do grão de mostarda também é a ave. Porque quando ela cresce, olha o final do 32, de modo que as aves do céu quer dizer aqui não é o céu de Deus, não, tá? O céu aqui é o firmamento. A palavra céu aqui no grego é o firmamento. O firmamento é a parte do ar, é as potestades do ar que Paulo fala em Efésios 6, é o inimigo, tá? As aves são, representam Satanás e seus demônios, tá? Na parábola do semeador, a ave é Satanás. E na parábola de grão de mostarda também é Satanás. E na parábola do joio, Satanás também está ali. Ele vem e semeia o joio. Então, aqui na parábola do grão de mostarda, Satanás vem como as aves. A igreja, quando cresce muito, vira mundana, carregada no mundo, quem vem? Vem as aves, que representam Satanás e seus demônios, e ela começa, Satanás e esses demônios começam então a morar na igreja. A morar na igreja. A igreja passa a ser a habitação de Satanás. Olha, como assim morar na igreja? Está falando aqui, ó. De modo que as aves do céu vêm aninhar-se. Aninhar-se é criar ninho. Ninho é a casinha da ave, onde a ave mora. Essa ave agora está morando na árvore, que é a igreja. Satanás agora está morando na igreja. Os seus demônios estão morando na igreja. Os anjos caídos estão na igreja. Bem confortáveis. Porque virou a casa deles. A igreja virou o mundo. Satanás é o príncipe do mundo. Ele mora no mundo, mas o mundo e a igreja viram a mesma coisa. Tá ninhada. Aí ele vem e mora no mundo. E ele mora na igreja. Ele habita lá. O trono dele está lá, na igreja. Ele está reinando. A igreja deveria ser templo, ninho, casa do Espírito Santo. Mas aqui a igreja tornou-se ninho, casa de demônios, Satanás. Irmãos e irmãs, vocês não têm noção de quanto há nos grupos cristãos
ensinamento de demônios. Vocês não têm noção. Que é isso, irmão Gustavo? Que é isso? Na época de Paulo, Paulo já falava isso. Paulo já falava de ensinamento de demônios na igreja. Está lá, nas cartas de Paulo. Está lá em João, já fala isso. Em João. Paulo falou, Pedro falou, João falou. Já havia coisas malignas entrando. E aí, bom, o que que tem a ver isso com a igreja em Pérgamo? Vamos lá, então. Vamos para Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Apocalipse 2:12. A igreja, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Olha a ave aninhada aí. Ou seja, vamos continuar. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Mas o Senhor está falando para a igreja em Pérgamo, para a igreja. Aí o Senhor vira para a igreja e fala assim: olha, vocês são a igreja, mas Satanás está habitando aí em vocês, na igreja. A ave criou seu ninho na igreja. A ave está morando aí em vocês. A ave, lá na palavra de Mateus 13, é Satanás e seus demônios caídos do ar, do céu e do ar. É as potestades do ar. Veio e está morando na igreja. O trono da igreja, o trono de Satanás está na igreja. Onde que está o trono de Satanás? No mundo. Mas na igreja em Pérgamo, o que aconteceu na igreja? Lembra o que aconteceu na igreja em Pérgamo? A época da igreja em Pérgamo, quando a igreja em Esmira, que é a igreja anterior, era a época de perseguição do Império Romano contra a igreja, né? Nero começou a perseguir a igreja e foi perseguindo até a época de Constantino, imperador do Império Romano, né? Então houve séculos, 2 séculos praticamente de perseguição. Desde o início da igreja até o início do século IV, 300 e pouco, a igreja foi altamente perseguida pelo Império Romano. Houve 10 vezes perseguições, né, que a igreja passou na mão do Império Romano. Aí, quando chegou Constantino, que era o imperador Constantino, no início do século IV, 300 e pouco, ah, Constantino, ele pegou, decidiu, em vez de perseguir a igreja, lembra disso? Em vez de perseguir a igreja, ele decidiu se unir à igreja. Aí ele decretou, por decreto, que todo o Império Romano, daquele momento em diante que ele decretou, se tornaria cristão. Ou seja, ele não mais perseguiria a igreja, ele ia dar as mãos para a igreja. Ele ia se unir à igreja. É como se Satanás mudasse a tática e falasse assim: olha, eu não vou perseguir vocês mais. Na parábola do joio, lembra? A parábola do joio vem antes da parábola do grão de mostarda. Na parábola do joio, o joio é falsos irmãos que são plantados pelo inimigo, por Satanás. Esses falsos irmãos, eles competem com o trigo, que é os cristãos verdadeiros, e ajudam eles a crescerem, em certo sentido, porque essa competição atrapalha o trigo, em certo sentido, sim, mas em outro sentido, ajuda demais o trigo a crescer, porque a competição leva ele a crescer, o trigo a crescer. Ele tira os nutrientes do trigo, o joio e o trigo no mesmo campo, tira nutrientes, tira, mas essa perseguição que o joio faz contra o trigo ajuda o trigo. Aí Satanás fez isso, ele levantou perseguição na época de Esmirna contra os irmãos, que eram os falsos irmãos, para perseguir. Surgiu várias heresias tentando perseguir os irmãos na época de Esmirna. Mas ele percebeu que quanto mais tinha joio perseguindo, mais ajudava o trigo a crescer. Aí ele mudou de tática, falou assim: ó, não vou mais perseguir os cristãos, não vou continuar sendo joio somente, vou mudar a tática, eu vou dar as mãos para os cristãos, eu vou agora unir a igreja com o mundo, vou falar assim: olha, daqui em diante, e ele fez isso, Satanás fez isso através de Constantino. Falou assim: ó, de hoje em diante eu não mais perseguirei vocês. Acabou essa competição de joio com trigo. Claro, não acabou, né? O joio e o trigo vão até o final, até a volta do Senhor. Sempre vai ter falso, irmão. Mas ele mudou a tática. Ele falou assim: de hoje em diante, vou mudar minha tática. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ser amigo de vocês. Eu vou dar as mãos para vocês. Eu vou unir a igreja com o mundo. Foi o que Constantino fez. Quando Constantino fez esse decreto, Satanás usou ele para unir a igreja com o mundo. De repente, de um dia para o outro, a igreja que tinha milhares de pessoas passou a ter milhões de falsos irmãos. Milhões, o joio multiplicou, foi muito.
né? Em certo sentido, né? Porque ele inchou a igreja de falsas pessoas. Ele pegou e introduziu na igreja tudo quanto é coisa maligna. Os romanos eram panteístas, tinham vários deuses. Ele pegou, transformou todas as festas que os romanos tinham aos seus deuses pagãos em festas cristãs falsas. O Natal é uma delas. Até o dia de domingo é uma delas. Sabia disso? Vou explicar para vocês por quê. Olha que interessante, tá? O Natal era uma época do ano que os pagãos adoravam o deus Sol, que é o deus Apolo. Sabia disso? Tá? O nascimento do deus Sol. Aí Constantino falou assim: olha, você pode continuar adorando o deus Sol, o nascimento do deus Sol, mas vamos mudar. Olha, faz o seguinte: adora o nascimento de Cristo, mas é a mesma festa, pode continuar. Porque os romanos não estavam interessados só no Deus, queria a festa, queria orgia, queria beber, encher a cara, aquela coisa. Ah, se for para o Deus Sol, for para Cristo Jesus, tá bom. É a mesma coisa, a gente quer beber, tal, tal. E é o que eles fizeram. E aí veio a adoração ao Deus Sol, que virou o nascimento de Cristo. 25 de dezembro, que era o dia que eles adoravam o Deus Sol, o nascimento do Deus Sol. Mas aí, Constantino também percebeu algo interessante. Ele percebeu que os cristãos verdadeiros, eles guardavam um dia por semana, muito rigorosamente, que era o dia de domingo, que era o dia da ressurreição do Senhor. Aí ele pegou, mudou. Como ele viu que isso distinguia os cristãos verdadeiros dos falsos, da multidão de falsos que entrou, ele viu que não podia ter essa separação. Ele queria unir, queria criar um casamento entre o mundo e a igreja, Constantino. Aí ele pegou e falou o seguinte, virou para os pagãos e falaram assim, olha, é o seguinte, pagãos, em vez de vocês adorarem os cristãos, todo domingo eles guardam um dia para o Senhor Jesus. Então faz o seguinte, vocês também vão guardar o domingo como o dia do Deus Sol também, o dia de Apolo. Por isso, domingo é chamado em inglês de dia do sol, Sunday. Em português não é tão ruim, porque em português é domingo, quer dizer dia do Senhor. Dominus é Senhor em latim. Domingo é dia do Senhor. Muito bom no português, mas na maioria das línguas, fora o português, domingo é um dia do sol, Sunday. Dia de adoração ao Deus Sol. Porque eles adoravam o sol. Essa, na verdade, mas essa adoração do Deus Sol não começou com os romanos. Isso acontece desde lá da época do Velho Testamento. Vocês sabiam disso? Por isso, desde a época lá do início do Velho Testamento, já adoravam o Deus Sol. O Sol sempre foi adorado, porque o Sol produz, ajuda a colher as plantações, tal, crescer as plantas, não é? Por exemplo, olha como é que interessante. Quando o Senhor, que é rapidinho, tá? Quando o Senhor ele instituiu o tabernáculo lá para Moisés, no deserto, quando tirou o povo de Israel do Egito, ele de propósito diz lá em Êxodo que quando se montasse o tabernáculo, o Santo dos Santos, que é a parte onde estava preso o Senhor, deveria ficar na parte oeste do tabernáculo. Oeste, tá? Era a instrução clara do Senhor. O tabernáculo ficava na parte oeste. Se você vê os desenhos do tabernáculo, a entrada do tabernáculo ficava para leste, mas o Santo dos Santos ficava em oeste. Por quê? Porque quando as pessoas entravam, o sacerdote entrava e as pessoas também entravam, eles sempre olhavam para o oeste, para o templo, para o Santo dos Santos, para o santo lugar. O Santo dos Santos, os sacerdotes entravam ali, santo lugar, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E todos os pecadores entravam com os sacerdotes até o ato exterior para fazer sacrifício. Então estava sempre voltado para oeste. Oeste, onde estava o Santo dos Santos. Por que o Senhor instituiu que fosse oeste? Justamente para distinguir eles dos pagãos, dos idólatras. Porque desde a antiguidade já se adorava o Deus Sol no leste. Você sabe que o Sol nasce no leste, que era o oposto. Então, todos os idólatras, eles viram o seu corpo para leste para adorar o sol. Mas o povo de Deus, os israelitas, viravam para oeste, as costas para o sol e viravam para o Senhor, que é o oeste. Isso era o Senhor dizendo assim: vocês serão diferentes dos idólatras. Quando Constantino uniu a igreja com o mundo, irmão, você sabia que até isso, até nas missas,
que a Igreja Católica começou em Tiatira, a próxima igreja, mas o início precoce, o pré-início da Igreja Católica foi com Constantino ali. Você sabia que desde a época de Constantino, quando ele uniu a Igreja com o mundo, surgiu a Igreja Católica, né? Quer dizer, o pré-início, né? A pré-Igreja Católica, né? Quase surgindo a Igreja Católica, todas as missas eram rezadas olhando para leste, para o sol, para leste, para a direção leste, porque estava preocupado em adorar o sol. Era Cristo, mas é o sol, é a leste. Mas o Senhor colocou que o seu povo deveria olhar para o oeste. Vocês querem ver que interessante? Já estou inventando isso? Olha para Ezequiel. Lê lá, vamos ler comigo. Eu quero que vocês leiam comigo. Olha como é rico isso, interessantíssimo. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 8. Leiam, por favor. Não só ouçam, leiam comigo. Ezequiel, capítulo 8. Olha o que eu falou para Ezequiel. As abominações que aconteciam lá no templo. Havia o templo de Ezequiel ali, né? Olha o versículo 15. Fala assim. Disse-me, vês isto, filho do homem? O Senhor falando para Ezequiel, né? Verás ainda abominações maiores do que esta. Aí o Senhor fala, levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor é o templo, tá? O átrio, a parte externa. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Pórtico é a entrada do templo, o altar é o altar de sacrifício. Cerca de 25 homens. 25 homens, porque um era o sumo sacerdote e 24 eram os sacerdotes pelos seus turnos. Cada sacerdote tinha um turno de 1 hora, tá? Para ficar o dia inteiro servindo ao Senhor. Então, era 24 mais o sumo sacerdote. Então, eram os que serviam ao Senhor, tá? Olha só, aí está acontecendo, ó. Eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo, para o templo do Senhor, estavam de costas para o templo do Senhor, de costas para o oeste, e com o rosto para o Oriente. O Oriente é leste. Eles estavam olhando para o leste, para o Oriente. Para quê? Está falando aqui. Adorava o sol. Virados para o Oriente. Para o leste. Esses, os que eram para ser servos do Senhor, sacerdotes do Senhor, deveriam estar olhando para o oeste, onde estava o templo, onde estava a presença do Senhor. Eles estavam de costas para o Senhor, olhando para o leste, para o oriente, para adorar o sol. E é justamente isso que Constantino fez. Constantino fez com que os cristãos se voltassem do Senhor para adorar os ídolos. As missas tinham que ser rezadas olhando para leste. Ele mudou o nome de domingo para o dia do sol, Sunday. Botou o dia do nascimento de Jesus, que era o dia do nascimento do Deus Sol, 25 de dezembro, onde o Sol nascia no inverno. No hemisfério norte, dezembro é o dia é o inverno, tá? E aí o dia 25 é quando o dia está quase nascendo o sol, está começando o início do fim do dezembro, do inverno. O inverno continua, mas quando estivesse aparecendo para iniciar o sol. Nascer do sol começa ali. Ou seja, começa é o início do fim do inverno. Quando começa a despontar o sol. É o dia que ele nasce, dia 25 de dezembro. Então, irmãos, vocês se recordam o que significa a palavra Pérgamo? Pérgamo quer dizer dois significados. O primeiro significado da palavra Pérgamo é muito casamento. Lembra-se disso? O prefixo per quer dizer muito. Gamo é casamento, tá? Lembra de poligamia, quem casa com várias mulheres? Então, Pérgamo é muito gamo, perde muito gamo casamento. Ou seja, a igreja em pé quer dizer, a palavra pé quer dizer que houve um casamento muito forte entre a igreja e o mundo. A igreja era para ser pequena, mas quando Constantino era para ser um grão de mostarda, uma hortaliça, era para ser de raízes superficiais nessa terra e acessíveis. Mas a igreja ganhou o favor do mundo, da política, e se uniu ao mundo quando Constantino decretou a união da igreja com o mundo. E a igreja cresceu muito, e foi algo anormal, um crescimento anormal, em vez de ser algo positivo, que cresce do lado, devagarzinho.
e com raízes superficiais nessa terra, ela se enraizou nessa terra e ela virou uma grande árvore que cresceu e ficou aparecendo para todo mundo ver. Ganhou reconhecimento de todos os homens, passou a respeitar todos os homens. E foi só piorando. Porque quando surge a igreja católica, a que a gente atira, aí que a igreja ganhou, ficou totalmente mundana e ganhou muita raiz desse mundo. Se você for lá no Vaticano, o Vaticano virou até um país. Virou um país. O Vaticano manda embaixadores para o mundo inteiro. Agora morreu o Papa, o mundo inteiro foi lá. Todos os presidentes do mundo foram lá no enterro do Papa. Por quê? Olha o tamanho da influência que a igreja ganhou no mundo. Ela está enraizada nesse mundo. Há mais de um bilhão de católicos. Um quarto da população mundial é católica. Cresceu, ó, virou um monstro. Quantos desse um quarto de bilhão são verdadeiros crentes? Se converteram? Realmente têm o coração pelo Senhor? Não! Eu sou, você é católico, sou como? Você é católico? Não, eu sou católico, eu nasci no país católico, meu pai é católico, minha avó é católica, meu tio é católico, meu tataravô é católico, eu sou católico, pronto. Mas você converteu? Nasceu de novo? Não, o que é isso, nascer de novo? O que é isso, nascer de novo? Não sei o que é nascer de novo, não. Você segue o Senhor? Senhor? Eu não, eu sigo o catolicismo. É isso. Virou uma grande árvore. Não é acessível, virou algo pedestal. E o segundo significado da palavra pérgamo, um é muito casamento. Ou seja, ela era um grão de mostarda e virou algo aberração, que era uma árvore. E o segundo significado da palavra pérgamo é torre fortificada. Torre fortificada. Que é justamente o que aconteceu lá na parábola do grão de mostarda. Em vez dela ser uma hortaliça que cresce para o lado, virou uma árvore, uma torre, uma árvore enorme, altíssima e forte, fortificada, cheia de raízes nessa terra. É isso que quando Constantino fez essa união da igreja com o mundo, ele transformou a natureza da igreja totalmente em algo santo, em algo que era para ser alimento dos homens, um grão de mostarda, algo pequeno, cheio de fé, tornou-se em algo cheio do mundo, algo que não era mais acessível, algo que era ganhar a atenção de todos os homens, cresceu, virou uma torre fortificada, uma árvore imensa, onde Satanás se aninha, onde Satanás mora, tem seu trono e habita. Então, irmãos, aqui eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu termino aqui. É para explicar para os irmãos qual é a relação entre a parábola do grão de mostarda e a parábola e a igreja em Pérgamo. Claríssimo isso, né? E dos princípios todos que tem isso para nós, tá bom? Jesus é o Senhor.